podemos começar? Deixa eu anunciar você, depois você se apresenta mais formalmente. Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais um evento do Instituto Sapientes. Temos o prazer e a honra hoje de é, trazer para falar para a gente a doutora Fernanda Pacheco. A doutora Fernanda Pacheco é diretora da Progênese. Depois eu quero que a Fernanda fale toda a especificação dela, mas conhecida de todos nós, e que já está com a gente aqui fazendo academia, colocando ciência no Brasil já há bastante tempo. E quero enaltecer a Progênese, porque são poucas as empresas comerciais do mundo que incentivam muito o conhecimento, incentivam muito a oportunidade que nós, médicos e embriologistas, temos de aprender. Comentei um pouquinho antes com a Fernanda, a Progênese tem a Progênese Academy, vocês podem entrar na internet, realmente os webinários são muito interessantes, com pessoas de muito bom nível, e a gente acaba aprendendo bastante, é uma forma fácil. E então, novamente, reforço, Fernanda, parabenizar a Progênese, a você, ao Nabil, a toda a turma da Progênese por isso. Isso mostra que uma empresa, lógico, que tem que estar preocupada com o seu atendimento de pacientes e de clientes, tem que estar, lógico, preocupada com a sua viabilidade, sua lucratividade econômica, mas fazer ciência é uma coisa que a gente sabe que é de muito bom gosto e que isso não traz dinheiro diretamente. Então, eu sei o quanto que isso é difícil, nós, principalmente, procuramos, lógico, numa proporção muito menor, fazer isso também. Então, a Progênese realmente está muito bem colocada nisso e sinto orgulho de ter você aqui, Fernanda. Então, a Ah, palavra é tua, por obrigada. favor. E já aproveitando esse assunto, antes que eu me esqueça, a Progênesis Academy é facilmente, você pode encontrar pelo site www.progenesis.com. Aí ali você acha o link para os webinários ou diretamente no YouTube, Progênesis Academy. Todos os webinários ficam salvos no YouTube. Bom, então eu vou dividir aqui a minha tela. Então, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, abordando esse assunto, né, que está tão em voga atualmente. A gente liga um jornal, um rádio, a gente abre um jornal e inteligência artificial a gente vê por toda parte, ouve em todos os setores da sociedade, né? Então é importante a gente entender como é que funciona na reprodução assistida. E para quem não me conhece, então, eu sou médica, meu nome é Fernanda Pacheco. Eu sou especialista em reprodução assistida pela Rede Lara e pela Febrasgo. Trabalho com reprodução humana desde 2008. Trabalhei em Porto Alegre e aqui nos Estados Unidos também, onde eu fiz um fellowship em preservação de fertilidade. Pouca gente sabe disso. Fiz com o Dr. Kutluk Oktai, médico bem famoso mundialmente, né, em preservação de fertilidade, transplante ovariano. Faz 2 anos que eu vim fazer um mestrado aqui, já acabei o mestrado e acabei ficando. E faz 1 ano e pouco que eu trabalho para a Progênesis como diretora de Medical Affairs. Eu não sei porque eu não estou conseguindo passar, vamos ver por aqui. Ok, então esse é meu conflito de interesse, ser diretora de Medical Affairs da Progênesis, que é um laboratório de PGT. E a gente é muito voltada à análise de dados e a gente está desenvolvendo produtos em inteligência artificial para reprodução assistida. Eu, pessoalmente, sempre me interessei pelo assunto de tecnologia e inovação. Esse foi um livro que eu li há uns 5, 6 anos atrás, que me instigou bastante, despertou bastante curiosidade de entender todas as tecnologias que estavam entrando, principalmente na área da saúde. Um livro que me deixou bastante inquieta até, né? Porque fala da substituição dos trabalhos pela tecnologia. Em 2019, eu participei do Web Summit em Lisboa, onde tinha 11 mil inscritos, mais de 1.200 palestrantes, e era um estádio e mais uns 6, 7 tendas enormes, onde tinham empresas, startups de vários setores debatendo o tema de tecnologia, de inteligência artificial. Na área da saúde, se falava bastante de inteligência artificial para a área da radiologia,
ferramentas para telemedicina, né, que já era usada em muitos países, mesmo antes do Covid. Se falava de reprodução humana no espaço, muitas startups de ferramentas, aplicativos para as pacientes terem orientação a respeito de reprodução humana, com chatbot, com respostas vindas de profissionais. Então, hoje, o que a gente vai discutir? Vamos tentar ver o conceito de inteligência artificial, tentar desvendar a caixa preta. Vamos ver a inteligência artificial na escolha de gametas, de embriões, na estimulação ovariana, os seus obstáculos, e depois a gente abre para um bate-papo. Então, inteligência artificial é um termo amplamente utilizado, né? Às vezes até de uma forma mais vulgarizada, mas ele descreve todas as ferramentas tecnológicas que são capazes de mimetizar o pensamento humano, ou seja, essas ferramentas são capazes de reconhecer voz, de reconhecer imagem, de aprender, de responder e de se adaptar. Machine Learning é um subtipo de inteligência artificial, é um campo de estudo dentro da inteligência artificial, é a ferramenta mais utilizada para a clínica e consiste, então, de modelos estatísticos que, a partir de características que são inseridas na máquina, elas são capazes de vir com uma predição. Existe o machine learning tradicional e algoritmos mais complexos, que é o deep learning. O deep learning é capaz de analisar uma grande quantidade de dados e tirar conclusões que, para nós, seres humanos, vêm de dados que são inconclusivos ou aleatórios. Então, aqui a gente vê as áreas da inteligência artificial, computer vision, reconhecimento de voz, machine learning, robótica e processamento de imagem, de linguagem. Então, como é que os engenheiros criaram a inteligência artificial? Eles se inspiraram na transmissão neuronal que acontece nos seres humanos. Então, você coloca características dentro da máquina, que no nosso caso, na reprodução assistida, pode ser idade, índice de massa corporal, ou se é para prever o embrião euploide, são características do embrião. Terão algoritmos ali naquela caixa preta, e dessas características, o algoritmo vem com uma predição, com uma resposta. Geralmente, para o algoritmo ser treinado, ele já sabe tanto as características, o input, quanto a resposta, o output. E é a partir dali que os algoritmos são testados para ver qual que tem a melhor predição. Os algoritmos mais complexos de deep learning, como Convolutional Neural Network, que é muito utilizado para a interpretação de imagem, ele foi criado a partir da inspiração na visão humana, ou seja, na nossa visão a gente interpreta diferentes ondas de luz, diferentes frequências de luz, e no córtex cerebral da visão a gente forma a imagem. A mesma coisa acontece aqui. A máquina recebe um tipo de informação e tem como resposta um outro tipo de informação. Então, como é que se faz, né? Como é que desenvolve um modelo, uma ferramenta de inteligência artificial? Primeiro, a gente tem que perguntar o que a gente quer. É classificar um embrião, é saber a chance de nascido vivo, qual que é o nosso objetivo. Aí a gente vai coletar as informações que são relevantes para aquela resposta. A gente vai armazenar essas informações, que podem ser imagens, pode ser números, pode ser tempo de infertilidade, podem ser vídeos, e a gente vai dividir essas informações em treinamento, validação e o teste do algoritmo, né?
Aí eles comparam, né, qual que é o melhor algoritmo para ser utilizado naquele caso, e depois eles têm que implementar isso na clínica e fazer o treinamento dos profissionais. Então, aqui é um exemplo de um estudo que os autores pegaram a base de dados do Reino Unido, como se fosse o Redlar ou o SART, e analisaram 25 características para chegar à predição de nascido vivo antes mesmo do paciente começar o tratamento. Então, ver como é que é a caixa preta, né? São vários algoritmos, aqui são 9 camadas de algoritmos que fazem as conexões entre essas características para chegar numa predição. Aqui o treinamento da máquina, então eles selecionam diferentes modelos estatísticos, comparam, aqui inclusive eles selecionaram as 25 características e daqui eles fizeram selecionando as que teriam maior influência e no fim quem mostrou maior acurácia foi esse tipo de modelo estatístico que se chama Random Forest e com todas as 25 características analisadas. Então, da mesma forma que a gente, nos nossos estudos, quando tem um medicamento novo, uma intervenção nova, a gente faz comparações, os cientistas de ciência da computação também fazem essa comparação entre os modelos estatísticos. Então, quais são as vantagens da inteligência artificial comparada ao ser humano? Ela é capaz de analisar big data, muitos dados. Ela é muito boa em identificar padrões nas imagens, então muito utilizada em ressonância, em mamografia, para achar pequenos tumores. Também ela é eficiente na automatização, seja de um laboratório de fertilização, seja na automatização de um veículo que não precisa do motorista. Tudo isso são ferramentas de inteligência artificial. E ela também é eficiente na tomada de decisão. Então, pode ajudar o médico no seu dia a dia, durante um protocolo de estimulação, tem várias tomadas de decisões que o médico faz, mesmo antes de iniciar o protocolo. Então, a ferramenta pode nos ajudar a ter uma decisão rápida, em tempo real e com menos chances de erro. A Organização Mundial da Saúde publicou esse ano que de 1 a cada 6 pessoas mundialmente sofrem de infertilidade. Então, imagina quantas pessoas precisam de tratamento de reprodução assistida e muitas vezes essa demanda existe uma demanda, né? Especialmente por causa dos custos do tratamento. E a reprodução, a inteligência artificial, ela pode baratear, democratizar e aumentar o acesso de pessoas ao tratamento de reprodução assistida. Então, onde a gente vê a inteligência artificial? No próprio laboratório de fertilização, existem sistemas de witness system, que são, na verdade, no próximo slide eu vou mostrar melhor, mas é um mecanismo que faz com que não haja troca de material dos pacientes, né? Eu vou mostrar no próximo slide melhor. A automação, a robotização, no controle de qualidade, segurança da qualidade, na classificação e seleção de gametas e embriões e predições, por exemplo, predição de euploidia dos embriões. Na clínica, na avaliação de reserva ovariana, principalmente com o uso de ultrassom 3D, perfil hormonal, escolha do protocolo, na ajuda de tomada de decisão, no timing do trigger e até mesmo avaliando a imagem da linha endometrial na hora da transferência, como se fosse um ERA não invasivo. Banco de gametas para reconhecimento facial, outras características podem ser colocadas na ferramenta para dar o match perfeito. No PGTA, na interpretação das imagens, dos resultados de NGS.
Então, e eu trago para vocês, no Brasil, acho que agora que estão começando a implementar, né, pelo que eu ouvi falar, mas eu ouvi no Escher um embriologista da Itália falando que no Reino Unido, por exemplo, eles usam há bastante tempo já esse sistema. Então, basicamente, o casal entra na clínica por reconhecimento facial, né, uso de inteligência artificial. Esse casal já vai, cai para dentro do sistema da clínica, recebe também um bracelete com um chip, e a partir dali todo o material desse paciente, assim como todos os tubos, os lixes, vão receber o mesmo label, né, o mesmo chip, e esse chip vai ser escaneado em cada etapa do tratamento e isso já vai dentro do sistema da clínica, e esse sistema já serve como um prontuário eletrônico e também uma ferramenta para monitorar todos os agendamentos da clínica. Aqui foi um trabalho apresentado pela Cristina Hickman no Escher 2023, em que ela acessava todos os oócitos, colocava no time-lapse e dava predição de formação de um blastocisto, de dois, de três, a chance de nascido vivo, mais de um, e essa ferramenta é bem interessante para pacientes que vão preservar a fertilidade, né? E com isso a gente pode orientar se essa paciente precisa de mais um ciclo, por exemplo, ou se ela está satisfeita com as chances apresentadas. Essa aqui é uma ferramenta, então, para seleção do espermatozoide, do melhor espermatozoide. Então, a inteligência artificial pode ser tanto utilizada no espermograma, né, para determinação dos critérios, e também, nesse caso aqui, já tem uma automação na própria captação do melhor espermatozoide. Aqui, então, é a ICSI automatizada. Então, isso aqui usa a inteligência artificial, a máquina teve que aprender a identificar um óvulo maduro e saber exatamente o local, né, de inserção da agulha. Recentemente, o grupo do MUNE, que trabalha com automação de ICSI, publicou um artigo relatando os primeiros nascimentos de bebês concebidos após a ICSI por inteligência artificial. Na caracterização do melhor embrião e seleção, né, do melhor embrião, a gente pode usar tanto time-lapse, acompanhando toda a morfocinética, como a gente pode usar imagens estáticas antes da transferência embrionária. Isso ajuda na democratização, né, da técnica, porque a maioria dos centros ainda não tem time-lapse, ainda mesmo aqui nos Estados Unidos. E se a gente quer utilizar a inteligência artificial para aumentar o acesso da população, essa é uma maneira boa de não adicionar mais custos conforme entrando diversas tecnologias. Então, aqui é como a inteligência artificial enxerga, né, o embrião, tanto numa imagem estática como no time-lapse. O embriologista ele é capaz de determinar o número de células, a morfologia do embrião, morfologia de cada célula, mas a inteligência artificial é capaz de analisar mais dados, como textura, pixel, outras características, e mesmo determinar para o embriologista quais são as características que têm melhor relação com um outcome favorável, para que ele aprenda também com a própria inteligência artificial. Então, o ideal é que a gente tenha uma ferramenta que a gente possa adicionar parâmetros clínicos, dados
dos gametas, dados dos embriões e características do spent media, como DNA e outros omics, para a gente ter, né, os desfechos que a gente quer observar, seja a morfologia do blastocisto, a ploidia, e de repente veio mosaico, mas qual será que é um mosaico com mais chance de implantação, qual que é um mosaico com mais chance de abortamento? Então, a gente unindo os testes, a gente tem uma maior acurácia. Então, os testes não invasivos, né, eles têm a vantagem de não agredir os embriões, que mesmo em mãos experientes a gente pode ter algum desfecho desfavorável com a biópsia. O transcriptoma, ele pode adicionar dados de epigenética, não só de genética, e associando esses omics, a gente tem a chance de determinar a haploidia do embrião e também selecionar, fazer um ranqueamento do melhor embrião para transferência. Eu vi um trabalho do grupo de vocês, Dr. Edson, a respeito de um microRNA que teria desfecho desfavorável na gestação. A Progênesis, ela tem um protocolo de pesquisa com proteoma e metaboloma, e tanto o metaboloma como o proteoma, eles geram muitas informações, porque existem muitas substâncias no spent media, muitos aminoácidos, macromoléculas, então a inteligência artificial ajuda a determinar um padrão do que é mais favorável. A Progênesis é uma empresa de PGT e ela é muito a favor de tecnologia e de tecnologia de informação e análise de dados. A gente tem a nossa plataforma, os clientes que usam o laboratório, eles acessam o Revela, o nosso portal, eles solicitam exames por ali, solicitam kits, o resultado vem por ali. Então, a gente tem uma análise de mais de 180 mil embriões, 120 clínicas, 145 embriologistas e mais de 300 médicos. Então, a gente já tem uma grande base de dados e o nosso objetivo é alinhar esses dados com dados de inteligência artificial no rastreamento de embriões, de óvulos, de ultrassom na hora da transferência embrionária para determinação do melhor padrão de linha endometrial e o projeto de pesquisa com metaboloma e proteoma. Esse é um exemplo do que o portal da Progênesis dá de informação. Esse é só um pequeno exemplo, mas vocês podem usar diversos filtros e ter vários dados que servem tanto para monitorar a sua clínica, se comparar com outras clínicas do Brasil ou dos Estados Unidos, e se alguma coisa está muito diferente, poder rastrear, ver o que é que não está indo bem, se é o laboratório, são os protocolos de estimulação. Então, aqui nesse caso, é uma comparação, né, da implantação, gestação clínica, abortamento, entre o dia 5 e dia 6, e entre o dia 5 e dia 7. Mas no futuro, a gente pretende, no nosso relatório, no nosso resultado, além da haploidia do embrião, da morfologia, do dia da biópsia, acrescentar dados de morfocinética ou de morfologia do embrião, dados de proteoma, metaboloma e chegar a um ranqueamento, né, do melhor embrião para transferência, né? Não que a gente vá selecionar um embrião, mas a gente vai fazer uma priorização dos embriões, né? E se a gente conseguir fazer com que aquele casal engravide de primeira,
menos estresse, menos gastos, e esse é o ideal. Na clínica, então, a gente tem trabalhos, né, que usam inteligência artificial para avaliação de reserva ovariana, com ultrassonografia 3D, perfil hormonal, escolha do protocolo, na ajuda de tomada de decisões, no timing do trigger e na receptividade endometrial. Então, esse é um trabalho onde os autores eles avaliam uma plataforma de tomada de decisão. Eles estudaram mais de 2.000 ciclos para treinamento do algoritmo e depois mais 556 novos ciclos foram adicionados para desafiar o algoritmo e calcular a acurácia do método. E aí eles depois compararam os desfechos com a decisão do Fertileuta em 4 tomadas de decisões: continuar ou parar a indução. Se fosse parar a indução, seria para fazer trigger ou cancelar o ciclo, ajuste de medicação e predizer quantos dias para o segmento do paciente, quantos dias o paciente poderia voltar para fazer ecografia. Veja que a acurácia para continuar ou parar a indução foi bem alta, 92%. Ajuste de medicação foi a mais baixa, 82%, justamente porque aqui tem um viés, porque não era comum nessas clínicas onde eles avaliaram o método fazer ajuste de medicação. Então, E acaba aí, tudo jóia? Tô tranquilo. seja menor. Eu tenho um caso bem interessante aqui também, que foi do recrutamento da Amazon, em que eles utilizaram inteligência artificial para o recrutamento, e como tinham muito mais Eu queria começar a ter uma noção olhando, do que é a reprodução, porque o que eles estão agora, qual que é o nosso dilema? A gente vai fazer aquele negócio do front-end dos grandes prontuários, né, Tazi, MV, essas coisas ou todas. pode desligar o A microfone. gente já tem três ou Oi, quatro. Valdemar. Ah, já está Valdemar gravando. Carvalho. Três ou Oi, Valdemar. quatro. Valdemar? Valdemar Carvalho, você está com o microfone aberto. Será que você podia fechar? Obrigado. Aproveitei para beber uma água. Então, isso pode ser um viés, né, que acontece nessa seleção, o recrutamento da Amazon tinha mais homens, então a máquina acabava dando preferência para homens. Isso é algo que tem que cuidar. Aqui é um trabalho que avaliou, então, uma ferramenta para estimar nascido vivo. Mais de 5.000 ciclos de FIV, com 52 variáveis analisadas para treinamento e validação, e depois mais 13.000 ciclos novos para testar a máquina. E veja que também a inteligência artificial é capaz de nos dar a estimativa da importância de cada característica para o desfecho que a gente quer analisar. Houve uma melhora da probabilidade de nascido vivo de 36% quando a gente compara apenas com a idade. Geralmente, o médico, para dar uma estimativa para paciente, a gente se baseia muito na idade. Aqui, uma outra característica da inteligência artificial, ela poderia ajudar a organizar todo o fluxo da clínica, né? Imagina o paciente chega para a ecografia, aí a ecografia já está conectada ao sistema da clínica, que já informa o laboratório, que dali 2 dias vai ter a punção, daqui a pouco, dá para segurar o trigger por mais um dia, o laboratório está com a agenda cheia, vamos segurar, aí já comunica a recepção, financeiro, o laboratório de PGTA e há toda uma integração do fluxo da clínica. A inteligência artificial pode ser utilizada no monitoramento dos folículos. Geralmente, o médico faz um ultrassom 2D, conta todos esses folículos. Às vezes é bem difícil, quando tem bastante folículos, de saber se contou certo, se acabou contando o mesmo folículo mais de uma vez. E a gente faz
o diâmetro médio em 2 planos perpendiculares. E aí existem trabalhos, então, que comparam a ecografia 3D com a 2D. Esse foi um estudo clínico randomizado de não inferioridade, comparando a 3D com a 2D, não mostrou inferioridade, e ainda diminui o tempo de ecografia e o número de ecografias que o paciente precisou fazer. E isso também abre espaço para uma ferramenta que seria muito interessante, que é o ultrassom em casa, paciente mesmo fazer o seu ultrassom e não precisar ir na clínica. Isso é bastante importante para pacientes que moram longe dos grandes centros. Então, nesse trabalho, eles compararam, né, a ecografia virtual, ela fazia em casa e tinha um técnico fazendo telemedicina com ela, orientando a paciente e compararam quando a paciente fazia o ultrassom na clínica, não mostrou inferioridade com a ultrassom na clínica, e as imagens em casa, elas tiveram boa qualidade em 98% das vezes. Existem vários trabalhos para a determinação do momento do trigger. O médico geralmente indica o trigger quando os folículos estão entre 16 e 18 milímetros. Alguns médicos também fazem rastreamento de perfil hormonal. Então, vários trabalhos aqui analisando outras características além do tamanho dos folículos e do estrogênio. Esse estudo utilizou ecografia 3D e determinou que o trigger ele poderia ser feito quando esses folículos tivessem um volume maior de 3 centímetros cúbicos. E todas essas ferramentas obtiveram um número maior de blastocisto comparado quando o trigger tinha sido indicado por médicos. Então, o futuro da inteligência artificial na reprodução humana é inserir um maior número de dados possíveis, né, desde o perfil dos pacientes, a reserva ovariana, genética, farmacogenética também, né, que é uma área de estudo importante para tentar entender por que muitos pacientes têm uma resposta ovariana muito aquém do que a gente espera, né, pela sua reserva ovariana. A avaliação uterina, então, né, para determinar o momento ideal da transferência embrionária, seleção de óvulos, seleção de espermatozoides, a seleção de embriões, para assim a gente obter o desfecho clínico, que o mais importante que todos os pacientes querem saber é a sua chance de ter um bebê em casa. Então, os benefícios, né, da inteligência artificial, ela traz objetividade, uma padronização. Por exemplo, a gente sabe que para a morfologia embrionária existe bastante variabilidade entre os embriologistas e a inteligência artificial pode padronizar, né, essas características, essas imagens, traz bastante precisão, é capaz de implementar automação no laboratório, análise de Big Data, e isso pode otimizar o tempo, né, e a staff. Algumas clínicas são pequenas, não têm médicos preparados, e a própria inteligência artificial pode compensar essa falta de expertise dos médicos, porque é uma ferramenta que pode ajudar na tomada de decisão. Os obstáculos, então, para a sua implementação é a validação, tem que ser utilizada uma população diversa para que não haja vieses, como o fato que eu falei ali daquela tomada de decisão do ajuste da medicação ou do recrutamento da Amazon. Então, o ideal são estudos abrangendo
população diversa, de diversas clínicas, países, pacientes com etnias diferentes, o anonimato também do paciente, ferramentas de blockchain estão sendo desenvolvidas para contornar esse problema, a democratização, né, é um desafio para que a inteligência artificial seja implementada na reprodução humana, que seja custo efetiva, regulamentação, está cada vez mais complexa a regulamentação, muitos das de avaliação de óvulos, por exemplo, eu sei que elas não têm liberação do FDA, a Europa era mais flexível entre 2016 e 2020, mas cada vez está mais complexa essa regulamentação. E outro desafio é a educação dos profissionais, para que a gente não tenha medo, não tenha receio de ter os nossos trabalhos substituídos. Nada mais é que a inteligência artificial é uma ferramenta de análise de dados, então a gente tem que usar ela como um acessório para a nossa conduta. Às vezes dá uma trancada. Então, aqui eu deixo o contato do time da Progênesis Brasil, doutora a Priscila Mota, é nossa diretora de garantia e qualidade e também diretora do Laboratório de São Paulo. Eu sou diretora de assuntos médicos. O Alexandre Merria mora nos Estados Unidos, mas é o diretor de desenvolvimento de negócios da América Latina. A doutora Cristina Carvalho, diretora de aconselhamento genético e educação. E a Angélica Muri, gerente de contas. A gente, como eu falei, nós temos projetos de estudo na área da inteligência artificial, então, se algum de vocês tiver interesse em se juntar nesses projetos, Vocês querem pipoca? fique à vontade para nos contatar. Mais uma vez, eu vou falar do Progênesis Academy, que acontece uma vez por mês, sempre nas quartas-feiras, nas segundas quartas-feiras Eu vou pedir alguma hora da gente, ele dorme. 7 da noite do Brasil. Aí a gente divulga sempre no LinkedIn. A gente tem também um Instagram já da Progênesis Brasil, o LinkedIn também da Progênesis Brasil. E vocês querendo, a gente pode mandar a nossa newsletter anunciando cada um dos webinários, e os webinários antigos ficam no YouTube da Progênesis Academy. Muito obrigada. Eu agradeço também ao embriologista Ivan Yoshida, que me enviou algumas das imagens que ele tinha de inteligência artificial. Ótimo, Fernanda. A gente vê. Muito obrigado. Foi super, super bom. Só vou pedir que eu acho que alguém está com o microfone aberto, por favor. Aqui é a Suelen Vieira. Por favor, está com o microfone aberto, se puder fechar. Fernanda, muito bom. A gente vê que é um mundo muito vasto, um mundo que se a gente estivesse conversando isso há 5 anos atrás... Suelen, por favor, se você puder fechar o microfone. Suelen Vieira. Bom, vamos lá. Então, Fernanda, Peraí, doutor, deixa eu tentar desligar o telefone. Tá bom. O telefone da Ellen. Vamos lá. Então, Fernando, se a gente estivesse falando há 5, 6 anos atrás, era inimaginável a quantidade de coisas de inteligência artificial que a gente tem hoje, de avaliação de gameta, de embrião, a própria indução da ovulação, e a gente vê que é um caminho, sem dúvida nenhuma, que não tem volta. Quer dizer, daqui a pouquinho tempo, essas tecnologias vão estar aí, vão estar mais acessíveis, muitas já estão acessíveis. O que a gente mais tem, seguramente, no Brasil são sistemas de time-lapse, mas outras coisas já com avaliação morfológica do óvulo, avaliação estática do embrião, isso já está sendo utilizado, e cada vez mais o objetivo é buscar realmente o melhor embrião para diminuir a jornada dessa
paciente. O que eu gostaria, Fernanda, que você fala depois, daqui a pouco eu abro para perguntas, falar um pouco mais, como é que, por exemplo, a Progênesis vê que vocês são uma empresa de diagnóstico genético pré-implantacional tradicional, como é que você vê a união desse diagnóstico com todo esse aparato é, que potencialmente é não invasivo, né? Eu sei que, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico genético, a avaliação celular, ele não é substituível, porque é o padrão ouro, mas já existem alguns programas em que, não que se aproximam, mas que chegam mais ou menos pareados com o diagnóstico da ploidia ou da normalidade embrionária, né? Então, eu gostaria que você falasse da sua opinião, como é que se junta essas duas coisas. Sem dúvida alguma, hoje a gente usa diagnóstico genético pré-implantacional, mas a gente ainda acaba tendo uma probabilidade de implantação aí de 40%, 45% por embrião, muito longe dos 100% que a gente queria. Então, falta muita coisa, né? Apesar de ser o padrão ouro, sem dúvida nenhuma, principalmente para afastar as aneuploidias, mas falando em implantação, a gente sabe que tem outras coisas, como a metabolômica, como um próprio trabalho que o Messinger mostrou, que é uma ERA, coincidentemente, mas não é o ERA de avaliação de vários parâmetros, como mitocôndria, como junção celular e aí outras coisas. Gostaria da tua opinião, Fernando. Você que tem muita experiência nisso. Como é que você vê essa junção, ou se é que essa junção vai existir? Bom, sempre que a gente junta métodos, a gente aumenta a acurácia, certo? Então, se a gente juntando mais dados daquele embrião, a gente provavelmente vai otimizar a chance de uma gestação, né? E a gente já tem esse portal com várias características coletadas e, e é aquele resultado que eu mostrei. A gente quer unir, né, a análise genética com análise de proteoma, de metaboloma e dados morfológicos do embrião analisados por inteligência artificial para fazer esse ranqueamento. E tem a parte do endométrio também. Então, se a gente conseguir ser bem-sucedido numa ferramenta de inteligência artificial que avalie de forma não invasiva o endométrio por ecografia, bingo. E você, só terminando para abrir para as perguntas, você acha que a Progênesis ela vai nesse caminho para oferecer para nós, quer dizer, médicos e embriologistas, estamos do lado de cá, de colocar toda essa tecnologia à disposição? Porque hoje Esse é o então, caminho. Uhum. Esse é o caminho que a empresa está tomando. ótimo, ótimo. E você crê que, lógico, é muito difícil dizer isso, mas em tempo, Fernanda, dessa história, porque eu sei que dá para unir um monte de coisas, dá para unir outras avaliações, mas a Progênesis tem um canal de tempo para oferecer para a gente isso. Eu sei que é uma pergunta difícil para você, sem dúvida nenhuma, isso depende de pesquisa, depende de um monte de outras coisas, mas qual é a tua visão, novamente? Estou querendo aproveitar muito a tua expertise pessoal nessa história. Eu creio que pelo menos uns 2 anos. É muito rápido, sem dúvida. Então, Espantosamente rápido. Isso vai ser muito bom. a gente É, já tem parceria com clínicas aqui dos Estados Unidos, a gente já tem dados sendo processados e analisados no nosso centro de tecnologia e de inteligência artificial. A gente tem pelo menos 6 engenheiros de software trabalhando para a empresa. Então, a gente está trabalhando duro nesse sentido. é fantástico. É um mundo que realmente a gente vai ver a reprodução de outros olhos. Bom, coloco aberto as perguntas. Vi que o Pedro Monteglione, que tem bastante experiência também no time-lapse, entrou aí, mas deixo aberto as perguntas. Fiquem à vontade de aproveitar a Fernanda, que nem sempre a gente tem a oportunidade de poder espremer essas informações de uma pessoa bastante experiente. Eu vi que aqui no chat tem uma pergunta sobre, fala mais da reprodução humana no No espaço. espaço, exato. Isso também é curioso. Então vamos lá, Fernanda. Bom, lá no Web Summit eu escutei uma palestra, né? Eles falando que também no futuro Elon Musk está aí, né? Vai ser algo comum.
Eu tenho a nossa colega, que é a doutora Sheila, uma embriologista aqui dos Estados Unidos e é a VP de Inovação e Ciência da Progênesis. Ela trabalha com isso, ela é envolvida com esses estudos. Parece que já existe um bebê nascido. Seria muito interessante tê-la, né, um dia para uma palestra. Eu confesso que eu só ouvi falar lá no Web Summit, muito vagamente. Eu não tenho essa informação tão precisa. Mas muito interessante. Deixa Eu eu também. também tenho muita curiosidade. Sem dúvida. Deixa eu engatar uma outra pergunta, Fernanda. Qual que é a tua opinião em relação ao PGT não invasivo? Bom, é uma tecnologia que ainda não está pronta, né? É bem variada a acurácia que a gente vê relatada na literatura, certo? Então, acho que é uma tecnologia que ainda precisa ser desenvolvida, mas acho que é uma tendência, né? Tem a capacidade de ter uma relação mais direta com a inner cell do que o trofectoderma. E quiçá, juntando, né, os testes, como eu falo, quando a gente junta testes, a gente aumenta a acurácia do diagnóstico. E você acha, Fernanda, que Lembro já daria. de aula de estatística na faculdade. Diagnóstico de embolia pulmonar, né? Junta radiografia com exame laboratorial, vai aumentar a acurácia do diagnóstico. Então, E você acha que um dia pode substituir o PGTA tradicional? eu acho que em algumas ocasiões, sim. Tem clínicas que não fazem, né, biópsia, são contra, tem pacientes que não querem biopsiar, tem embriologistas que não têm o treinamento. Então, Ou mesmo o laser, né? casos, né? Exato, não tem o laser. Fernanda, a Daniela aqui. Desculpa, Oi, eu Daniela. consegui só entrar agora, estava num evento aqui de família. Eu escutei, eu não sei se foi comentando agora um pouco mais aqui o que o Dr. Edson falou do PGT não invasivo. Eu não sei se foi o Messinger que eu ouvi falar no Ashbury, mas alguém comentou que na verdade, o PGT não invasivo talvez ele seja mais fidedigno do que o PGT invasivo e que, na verdade, essa falta de concordância entre um e o outro é mais por uma falta de acurácia do PGT invasivo do que do PGT não invasivo. Que você acha? Eu li isso também, que poderia o DNA livre no meio de cultura poderia representar melhor a inner cell, É. né? E que essa falta de concordância é que, na verdade, não é o PGT não invasivo que não está acertando, né? É o PGT invasivo que não está acertando. Eu É, achei isso aí bastante interessante. eu acho que ainda precisa mais trabalhos, né, para a gente ter uma resposta melhor. Tem uma pergunta aqui do É uma chat, Fernanda. tendência, a gente vê que é uma tendência, né, que está caminhando. Você ouviu isso, doutor Edson? Eu não Ouvi, sei se a gente estava junto. não, ouvi sim. Realmente, quando a gente pensa no conceito do PGT não invasivo, é uma coisa esquisita, né? Da gente ver É, a expressão é, genética no meio de cultivo por liberação desse embrião. Então, talvez, se uma impressão muito subjetiva, o PGT não invasivo ele seja uma técnica muito mais difícil de se fazer, porque a variabilidade de situações que podem fazer com que a interpretação seja errada é muito grande. Quer dizer, o PGT invasivo, você vai lá, tira 4 ou 5 células, é. replica essas células e vê o DNA. O PGT invasivo não, você tá falando de uma quantidade de DNA muito menor, sem dúvida nenhuma, e Um com risco de probabilidade contaminação, né? de Também. contaminação, exato, e com uma variabilidade de situações em que podem alterar o metabolismo dessa célula. O meio de cultivo, o próprio ambiente do cultivo, manipulação
Então, realmente, eu vejo como uma técnica muito boa, mas como a Fernanda mesmo disse, eu acho que tem que caminhar um pouco mais para que ela possa chegar perto do PGT invasivo. Acho que são duas coisas completamente diferentes, né? Uma para avaliação de neoploidia, outra para uma outra técnica de selecionamento embrionário. Tem uma pergunta aqui, Fernanda, falando em diagnóstico genético não invasivo, você acha que a inteligência artificial poderia ser uma ferramenta importante e mais assertiva com relação a uma análise não invasiva dos embriões? A inteligência artificial ali é bem importante na análise de proteoma e metaboloma, justamente porque tem muita informação, tem muitas substâncias, né, detectadas, então a gente precisa usar a inteligência artificial para determinar um padrão. Então, A sim. nossa experiência com metaboloma, a gente fez transcriptoma, fizemos secretoma, a Daniela pode falar melhor disso. Foi uma experiência boa, mas muito trabalhosa. A gente não conseguiu colocar isso em prática, né, Daniela, na rotina. Acabou Tivemos muitos trabalhos saindo publicados. acabou não saindo muito do papel. A gente Eu não sei se foi por a gente falta de chegou a ter experiência, né? a gente chegou a ter um valor preditivo importante tanto do metabolômica quanto do transcriptoma, e a gente fez análise de microRNAs também, mas a gente acabou não conseguindo tirar muito do papel, né? A gente não conseguiu aplicar muito, por enquanto, pelo menos. Porque a utilização de espectrometria de massas dentro de estruturas pequenas, como os nossos laboratórios, é mais difícil. A gente dependeria realmente de espectrômetros cada vez mais precisos. Tem até espectrômetros menores, mas isso não caminhou no mundo inteiro, né? Na verdade, não tem nenhum teste comercial, pelo menos mais difundido, para avaliação embrionária com a metabolômica, né? O que a gente usa é MALDI. Isso, MALDI-TOF, exatamente. TOF. É o que a gente utilizou também. Ele é um equipamento menor que pode utilizar na bancada. É menor, Bom, mas Pedro, é caro, né? É caro. Pelo menos era, não sei como é que... Bom, Pedro, fica à vontade. Essas tecnologias também evoluem bastante, né? Então, só para falar isso, o Peter Nagy, ele fez não sei se você lembra do turnover do aminoácido há 10 anos atrás. Ele chegou a fazer a máquina, fez a empresa e quebrou, né? A coisa não andou, né? E uma outra coisa que você estava falando da seleção genética do embrião, eu acho que tem uma coisa importante que a gente não esquece de levar em consideração, que as células aneuploides, na sua maioria, elas são transitórias, né? Porque a aneuploidia leva a um metabolismo celular ineficiente, célula que vai entrar em apoptose. Então, muita célula que vai ser aneuploide, essas células não vão se desenvolver. Então, não dá muito diagnóstico de aneuploidia para a célula que não faz parte do embrião naquele momento e não fará a seguir, né? Esses grupos celulares. Acho que do ponto de vista de biologia molecular e celular, tem que levar isso muito em consideração também. Concordo, Pedro. A história que na verdade não é autocorreção, mas é a correção de você eliminar essas células do embrião, ficar mais em ordem, sem dúvida nenhuma, um dos grandes viés do diagnóstico genético para implantação. Mas acho que são desafios que a gente vai aprendendo com o tempo. Porque não é uma culpa do exame, né? É um estado do embrião daquele momento, né? Exatamente. Bom, vamos lá, moçada. Perguntas? Daniela, alguma observação? Gostei muito, Fernanda. Parabéns, viu? Obrigada. Oi. Eu vou contar um caso que eu tive aqui no final de semana. Fui almoçar na casa de um casal. Tinha um amigo que trabalha no Google, então ele é da ciência da computação. Ele é paulista, mas mora aqui nos Estados Unidos. Ele me falando: eu desenvolvi uma startup com inteligência artificial com uma amiga minha do Brasil que fez um antimileriano, o antimileriano baixo, ela jovem, acabou descobrindo uma endometriose. Ela não é profissional da saúde, apenas o pai é médico. Aí eles decidiram fazer uma startup de inteligência artificial que aferia o antimileriano, eles mandavam, coletavam em casa, mandavam para o laboratório em São Paulo, e aí junto eles faziam um questionário, eles mesmos estudaram, revisaram os artigos para ver o que poderia interferir no antimileriano, fizeram lá o questionário, se fuma, se tinha
quanto fazia de exercício, para obter uma resposta da reserva ovariana. Então, isso eu acho um pouco até perigoso, né? Assim, ter pessoas que não são envolvidas na saúde e daqui a pouco estarem desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial e esses testes direto ao consumidor, né? Nós estamos passando por uma fase de um monte de testes diagnósticos e avaliações. A inteligência artificial a bola da vez, né, do mundo da ciência, pelo menos da ciência da ciência da saúde, não, de todas as áreas. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um filtro aí e a perspectiva para a reprodução é uma coisa fantástica. A gente vai ter que andar junto com essa história. Cada vez mais a gente vai depender da tecnologia, vai depender do embriologista. O embriologista hoje é muito menos um técnico de injetar óvulo, muito mais um gerenciador do laboratório e o responsável por trazer essa tecnologia para dentro do laboratório para que a gente possa avaliar e utilizá-la. Então, realmente vai mudar muito essa história. O que não andou muito, sem dúvida nenhuma, são as induções da ovulação, que a gente não conseguiu avançar, mas seguramente a gente vai aprender muito com a inteligência artificial para poder fazer isso melhor. Mário Peçanha, alguma pergunta? Está fechado o microfone, Mário. Sem perguntas. Sem perguntas. Edson, muito. Só parabenizar a Fernanda pela apresentação e conscientizar que é admirável o mundo novo, né? Para mim, isso é Estava admirável o pensando mundo nisso, novo. doutor Mário. Até 2 anos, 1 ano atrás, e quem pensava 6 meses atrás, muita coisa mudou, né? Já. E tem muita coisa para mudar, pelo que eu estou vendo, né? Sim, Pra, sim. né? E outra coisa que eu ouvi recentemente num podcast da Fertility Sterility, eles fizeram um trabalho avaliando o chat GPT para informações de pacientes. Porque eu não sei se... Eu já usei o chat GPT, às vezes até para fazer um convite, às vezes uma publicação em mídia social, eu uso o chat GPT para me dar ideias, né? E realmente escreve muito melhor que eu escreveria. Ainda mais em inglês, que não é a minha língua, primeira língua. Mas eu não sei se vocês já fizeram para consultar perguntas de reprodução. Já, Fernanda, é impressionante. Logo quando surgiu o ChatGPT, nós bolamos uma pergunta a uma paciente que tem 2 embriões, um 4A e um 4B, coisas bem específicas, e o ChatGPT respondeu, lógico, de uma forma mais genérica, mas de uma maneira bem eficiente. Mas, como a gente fala em ciência, você sabe muito bem, a profundidade que a gente tem que ir hoje para fazer uma avaliação é muito maior que isso. Então, acho que foi uma ferramenta boa, mas justamente para o que você falou, para coisas em que não tem um comprometimento técnico, porque mesmo a gente estando dentro da área de reprodução, a velocidade com que as informações acontecem, quer dizer, hoje é impossível da gente acompanhar. Se a gente não faz esses tipos de eventos e aproveita o conhecimento de pessoas como você, Fernanda, a gente não consegue realmente acompanhar. Quer dizer, estou vendo o artigo agora, comentei com a Daniela disse que já leu, quer dizer, publicado agora no RBM Online, a internet das coisas e reprodução assistida. Quer dizer, como é que isso vai? O Gary Spalmer, quer dizer, um cara ligado ao Jax Cohen, são pessoas que têm muita informação e para ver com uma velocidade que isso anda, né? Então, justamente acompanhar todas essas informações é uma coisa dificílima para nós, por isso cada vez mais nos juntarmos em encontros, em palestras, em eventos, para que a gente possa ir aprendendo. É verdade. É verdade, mas essa foi mesmo a conclusão do podcast, né, dos debatedores sobre esse trabalho, que ainda não, o chat GPT não tinha acurácia para responder às dúvidas de paciente. Exato. Graças a Deus, né? Pelo menos por enquanto. Bom, Fernanda, agradeço muito, tivemos uma boa participação, muito obrigado mais uma vez a você, a Progênesis, a todo o teu grupo, agradeço a participação de todos aqui, sem dúvida nenhuma aproveitamos bastante,
Eu passo a palavra para a Daniela para encerrar e falar um pouco mais das nossas atividades que ainda vamos cumprir esse ano. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns, foi ótimo, viu? Também. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Daniela, a palavra é sua para encerrar. Bom, obrigada, Fernanda, mais uma vez, Márcio, mas obrigada. A Progênesis aí pela contribuição, pela colaboração. E a gente vai ter agora mais um Junoclube também sobre inteligência, um fórum, aliás, desculpe, também sobre inteligência artificial, mas agora é mais focado no status cromossômico do embrião. Então, é o nosso próximo fórum, a gente já vai divulgar daqui a pouco. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada. Muito bom. Boa noite a todos, um grande abraço a todos, valeu demais. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, tchau.